Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do PB Pode Mais, o podcast que aborda municipalismo, governança pública e inovação. Eu sou o Wilde Barreto, jornalista, e hoje temos como convidado Fernando Almeida, que vai explicar um pouco para a gente sobre o CIAFIC. O CIAFIC é o Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, que é uma nova obrigação posta aos municípios. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Wilde. É um prazer ter esse momento aqui junto ao PB para levar aos gestores conhecimento e, sobretudo, a questão do CIAFIC, que começa a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Apresentar Fernando a vocês. Fernando Carlos Almeida é consultor jurídico e contábil aqui da UPB, também diretor executivo da Renconte Consultoria Contábil, e vai falar um pouco para a gente sobre a implementação, as implicações do CIAFIC na gestão municipal. Fernando, eu queria que você começasse já falando para a gente, como é o decreto de 2020 que estabelece a necessidade da implantação do CIAFIC. É importante essa sua pergunta, porque o decreto ele vem regulamentar um dispositivo constante na lei de responsabilidade fiscal. Em 2016, a LRF, a Lei Complementar 101, ela foi alterada pela Lei Complementar 156, quando a União, o Congresso Nacional, aprovou o Plano de Estabilização Financeira de Estados e Municípios. E lá na Lei Complementar 156, foi feita uma alteração no artigo 48 da Lei Complementar 101 e inseriu a obrigatoriedade de estados e municípios adotarem um sistema único integrado de gestão, de execução orçamentária, gestão financeira e controle, que é o CIAFIC. O decreto, por sua vez, editado pelo Poder Executivo Federal, ele regulamenta trazendo os requisitos tecnológicos, contábeis e de transparência que os sistemas a serem utilizados pela administração pública no âmbito federal, estadual e municipal têm que conter para ser, então, denominado ou conceituado como CIAFIC. Então, a gente não vai precisar, de repente, implantar um novo sistema. Se o município já tiver um sistema, ele já consegue, se tiver ali com todas as exigências do decreto, você já consegue utilizar? Sim, sim. E aí, antes de eu adentrar na pergunta, eu gostaria de conceituar o que é CIAFIC. E aí conceituar, dizendo que é CIAFIC. CIAFIC, sistema, então sistema informatizado, e ele é único, né? Porque quando fala sistema único, é porque no âmbito municipal, poder legislativo e poder executivo tem que usar a mesma plataforma, o mesmo sistema. Quando a gente vai para o âmbito estadual, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e os órgãos, como Ministério Público e Defensoria Pública, têm que usar o mesmo sistema. Por isso que chama sistema único. Único, uma mesma base de dados compartilhada. Para os nossos gestores entenderem como é que funciona hoje. No âmbito municipal, que é a nossa discussão aqui, é o nosso cenário de discussão. Então, no âmbito municipal, a prefeitura tem um sistema, que é o mais conhecido como sistema de contabilidade. E o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, tem um outro sistema, separados. Não usa a mesma base de dados, são plataformas diferentes. E não há um processo, portanto, de integração automática, isso se dá manual. A Câmara gera os seus relatórios, encaminha para a contabilidade da prefeitura, que é a contabilidade central do município, e aquilo é manualizado. Qual o prejuízo que isso tem? Qualidade da informação, tempestividade da informação. Então, isso é que o CIAFIC vem a solucionar. Então, único, essa expressão significa isso, é poder executivo, poder legislativo usarem o mesmo sistema, compartilhar uma mesma base de dados. É necessário também o município estabelecer um órgão de contabilidade, um órgão ali, de repente, até de sistema de informações? Como é que vai gerenciar isso dentro da gestão? Sim, sim, e aí a gente já vai para a segunda parte, né, da conceituação do CIAFIC, integrado. Né? Então, o sistema único, eu já expliquei o que é único, agora é integrado. Integrado por quê? Porque a prefeitura, o município, ele possui sistemas estruturantes que controlam, gerenciam atividades administrativas e que refletem, seja na execução orçamentária, que é o objeto do CIAFIC, que é controlar a despesa, a receita, a arrecadação e o gasto público. Exemplo de um sistema estruturante é a folha de pagamento.
O sistema que gera, que calcula a folha de pagamento é um sistema estruturante. O controle patrimonial dos bens móveis e imóveis que o município possui, os municípios devem ter lá um sistema informatizado que faz esse controle, é um sistema estruturante. A própria arrecadação, o município tem um sistema de controle da arrecadação, das suas receitas, um sistema tributário, esse é um sistema estruturante. A lei prevê, e o decreto traz os requisitos, que tem que ter uma integração dessas informações dos sistemas estruturantes, como eu citei, folha de pagamento, patrimônio e a arrecadação, sistema de tributos, com o CIAFIC. Para ter essa integração, é preciso que tenha na entidade pública, no município, uma contabilidade central, um serviço de contabilidade que normatize como essas informações deverão ser integradas. A tempestividade dessa integração, quais serão os lançamentos contábeis que deverão ser feitos e em que informações deverão ser mandadas. Quais os atos do Poder Executivo serão necessários para a gente começar a implantar? No ano passado, a gente teve aí um prazo que se esgotou, que era o prazo para o plano de adequação dos municípios. Como é que estão hoje os municípios baianos na implantação e o que vai ser necessário fazer a partir de agora para iniciar essa implantação? O decreto, ele estabeleceu que os municípios deveriam, que os entes públicos, os municípios deveriam elaborar e publicizar um plano de ação, estabelecer um cronograma de atividades a serem implementadas, a serem desenvolvidas no âmbito da administração municipal, para que em 1º de janeiro de 2023 o CIAFIC já esteja implantado, já seja uma realidade. Então, os municípios tiveram, durante esse período, desde o início desse ano, desde o início do ano passado, essa etapa de fazer a implementação dessas medidas, adotar essas medidas de implantação do CIAFIC. Hoje a gente tem os tribunais de contas atuando, exigindo a apresentação desse plano de ação e certamente o ano que vem os tribunais de contas deverão verificar se o CIAFIC está sendo efetivamente implantado. Se sabe se haverá alguma implicação nos municípios que não cumprirem essa legislação, ou o que se espera, e quem vai fiscalizar isso? A fiscalização ela é do Tribunal de Contas. Então, os tribunais de contas têm essa missão de fiscalizar a aplicação de receitas, de recursos públicos pelos entes municipais. E o CIAFIC, a implementação do CIAFIC, os tribunais de contas estarão nesse exame, nesse acompanhamento. Em termos de punição, o que a lei traz é uma punição institucional, ou seja, uma sanção institucional. O município que não implementar o CIAFIC, ele será penalizado quando do pleito de transferências voluntárias, de convênios, por exemplo, como já acontece hoje, lá no CALC. Ele também poderá ser penalizado quando ele for pleitear uma operação de crédito. Ele não vai conseguir, digamos, a sua certidão de regularidade para contratar aquela operação de crédito. Então, são sanções de cunho institucional. É o município quem sofre, a administração municipal que vai sofrer por não estar podendo captar recursos. Consequentemente, a administração como um todo não vai sofrer. O gestor, o prefeito, ele não vai conseguir colocar em prática os seus projetos. Ele não vai conseguir dar realidade aos seus projetos. Porque se para conseguir colocar aqueles projetos, consolidar aqueles projetos, ele depende de recursos, e esses recursos não podem ser obtidos pelo município por estar irregular pela não implementação do CIAFIC, consequentemente, ele também sofre, São implicações graves, até por isso a gente traz esse tema para ser debatido pela UPB, para a gente orientar cada vez mais os gestores nessa aplicação. Você falou que tem um relacionamento, precisa ter aí um diálogo entre a Câmara e o município, a partir de agora precisa ser interligado. O prefeito vai precisar fazer algum decreto, fazer um projeto de lei, enviar para a Câmara, como vai funcionar? Isso já deve estar estabelecido no plano de ação. Então, certamente, no plano de ação, deve ter constado lá uma atividade, uma ação, que era essa interlocução entre os poderes, até para avaliar se os sistemas utilizados hoje no âmbito municipal, seja pelo Poder Executivo, seja pelo Poder Legislativo, já possuem os requisitos tecnológicos
contábeis e de transparência posto pelo decreto. Então, se nessa análise o sistema do Poder Legislativo demonstrar atender os requisitos, ou mais requisitos estabelecidos no decreto, que o sistema do Poder Executivo, aquele sistema será preferencialmente elegível a ser implementado. Se for o contrário, o sistema utilizado pela Prefeitura a possuir, atender, satisfazer os requisitos do decreto e o da Câmara não, o sistema do Poder Legislativo, do Executivo, será então o escolhido. Se nenhum dos sistemas atender aos requisitos, o município, então, terá que partir para a contratação de um sistema que tem esses requisitos. Ou seja, aí já vai fazer uma licitação para que o sistema venha a ser utilizado pelo Poder Legislativo, Executivo e o Poder Legislativo. Aí uma importante informação. O custo, o próprio decreto estabelece que esse sistema, o próprio decreto, a própria lei também, que esse sistema vai ser mantido, gerido pelo Poder Executivo. Então, em regra, o custo vai ser arcado pelo Poder Executivo. Isso significa que a gente precisa ter pessoas do município, um sistema do próprio município, para que ele seja gerenciado ali, nada fora, como se contrata às vezes gerenciando fora? Esse sistema, como vai funcionar nesse sentido? O sistema, ele pode ser próprio, mas pode ser também terceirizado. Nada impede que a administração pública municipal busque na iniciativa privada a solução tecnológica. Ou seja, empresas de software, empresas que comercializam produtos tecnológicos, sistemas voltados para a administração pública, elas podem fornecer os sistemas para a administração pública. Poderá fornecer o CIAFIC, portanto. Agora, na administração pública municipal, deverá ser eleito, ou seja, escolhido, designado, um gestor para esse sistema. Esse gestor vai acompanhar se o sistema está atendendo nas suas rotinas diárias aos requisitos que o decreto estabelece para o CIAFIG, como a gente já falou. É toda uma estruturação para o cumprimento do decreto. A gente fala dessas partes difíceis, mas a gente também tem que falar da parte boa. Tem vantagem no momento que o município segue essa legislação? O que é que ele ganha com isso? O município ganha maturidade na gestão. Não se administra sem informações. Não se administra com informações intempestivas. Não se decide sem ter informações diárias. Então, o gestor que quer cuidar das suas finanças, o gestor que quer acompanhar o seu desenvolvimento administrativo, ele tem que ter informações no dia a dia. Então, antes da LRF, e aí eu vou trazer só um recorte aqui para o nosso papo, antes da LRF, os serviços de contabilidade, os serviços financeiros dos municípios trabalhavam muito voltado ao processo de prestação de contas. Então, a gente trabalhava com delay, ou seja, com a defasagem no tempo, porque a gente preparava as informações financeiras contábeis para que o Tribunal de Contas pudesse examinar. Os gestores não consumiam aquelas informações. Porque ele decidia e depois o que ele decidia ele ia ser verificado. Com a LRF trouxe limites e condições que devem ser cumpridos pelos administradores públicos, pelos gestores. Esses limites e condições, se não tiver um acompanhamento, um gerenciamento no cotidiano, diariamente, pode chegar um determinado momento que você descumpre e você vai ser punido. O gasto de pessoal, por exemplo. Se a gente não acompanha a cada mês os gastos com o pessoal, se a gente não projeta a evolução de folha de pagamento, se a gente não controla os impactos que a concessão de um reajuste ou que uma mudança de nível, o cumprimento de um plano de carga e salário venha a ter, a própria concessão de férias venha a ter, o gestor pode chegar num quadrimestre descumprindo o limite fiscal da LRF. E se ele trabalha com informações defasadas, ele só vai saber que descumpriu 30 de setembro, quando ele apura o segundo quadrimestre, quando fecha a contabilidade, mas o segundo quadrimestre termina em 31 de agosto. Se terminar em 31 de agosto, como é que eu vou saber 30 de setembro quanto eu gastei com o pessoal? Então, 30 dias é muito tempo para a atualidade. Então, hoje, com a implementação do CIAFIC, o que se espera é você ter informações diárias. É você chegar no dia 31 de agosto, tá com o seu balancete contábil, com as suas informações financeiras todas fechadas. Dia 1º, dia 2, dia 3 de setembro,
o gestor já tem informação de como foi o seu fechamento mensal. Então, para o planejamento, para a estratégia dele, que ele vai seguir ali na gestão, de como administrar, é uma vantagem muito boa. Com certeza. E aí a gente poderia, Wilde, aqui enumerar muitas outras vantagens. Eu falei da vantagem da tomada de decisão, da informação. Aí você tem também a questão da qualidade da informação, porque o CIAFIC ele vai trazer parâmetros de registros, parâmetros de imutabilidade da informação. Eu não posso imputar uma informação hoje no sistema e amanhã chegar e dizer, olha, essa informação não é A, ela é B, e alterar. Ah, mas aquela informação lá já foi divulgada, já foi examinada pelo órgão de controle, como é que agora eu vou mudar para B? Então, essas informações, quando elas se tornam imutáveis dentro do sistema, ou quando forem, tiverem que ser corrigidas, serem corrigidas por processo, isso traz também qualidade para a informação e transparência, assegura o processo de transparência. Você havia colocado para mim, em uma conversa que nós tivemos, que é preciso ter uma mudança de cultura na gestão, na administração. Se o gestor e sua equipe não absorver e não abraçar essa mudança de cultura, as coisas não vão funcionar. Como é que a gente pode conversar sobre esse assunto da mudança de cultura na gestão? Isso me preocupa muito, né? Me preocupa muito e é bom a gente estar falando para gestores pelo seguinte, não é só mudar o sistema. Muitas vezes, a iniciativa privada chega para a instituição pública e diz, olha, troque o sistema, eu tenho um sistema CIAFIC e vai resolver os seus problemas. Lembra daquele Café Planeta, né? Organizações Tabajara, resolve o seu problema. Então, assim, só o sistema não resolve o problema. A administração pública tem que ter, o gestor tem que ter conhecimento que a implementação de qualquer processo, e a gente está falando do CIAFIC, depende de 3 pilares. Eu digo sempre isso quando estou em sala de aula, quando estou discutindo até com amigos, em rodas, sobre a questão do CIAFIC. 3 pilares. Pessoas, processos e sistemas. Não adianta 31 ou 1º de janeiro o gestor contratar o melhor sistema que atenda a todos os requisitos, fez a licitação, a empresa foi vencedora, está com o CIAFIC lá, e ele não vai conseguir rodar se as pessoas não estiverem envolvidas, se as pessoas não estiverem no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ou seja, as pessoas têm que saber o que elas devem fazer, por que elas devem fazer e como elas devem fazer. Então, as pessoas têm que estarem treinadas e capacitadas. Os servidores públicos têm que estar envolvidos nesse processo. Depois, o fluxo. Eu preciso desenhar processos. Então, eu tenho que ter fluxos normatizados. Aí, as controlarias municipais têm um papel importantíssimo nessa implantação do CIAFIC. Porque ela tem que desenhar como é que acontece a despesa pública. Fazer o desenho desde o pedido lá do secretário até a celebração, a assinatura do contrato. Até para identificar quais são os gargalos que ocorrem que causam intempestividade no registro. Aí a gente começa a mudar a cultura. E qual é a cultura que nós temos hoje? Registros fora do tempo. Registros de despesa, registro de receitas com uma defasagem temporal. É muito comum a gente encontrar situações em que hoje, dia 17, 18, hoje 18 de outubro, nós estamos gravando esse vídeo, é comum você encontrar entidades públicas empenhando despesas de setembro. Mas setembro ficou lá atrás. Eu tenho um amigo no Tribunal de Contas que ele fala que é o empenho Michael Jackson, É aquele empenho que é de marcha ré, ou seja, eu retroajo no tempo para poder fazer um registro que deveria ter sido feito lá atrás. A gente tem notado, inclusive, que o Tribunal de Contas tem ressalvado muito as contas, porque os decretos de alteração orçamentária, as mudanças das rubricas orçamentárias, exatamente, são publicados de forma intempestiva. Um decreto que alterou o orçamento lá no mês de setembro, dia 2, dia 3 de setembro, é publicado no mês de outubro. Então, isso demonstra que há uma intempestividade do registro dos atos administrativos relativos à execução orçamentária. O CIAFIC coíbe isso, busca coibir isso. Por quê? Porque ele quer uma tempestividade, uma cronologia dos registros. Imagino, Wilde, que tem sistemas no mercado, usado, portanto, pelos municípios, que no final do mês, quando as prestações de contas vão ser empacotadas, encaixotadas, para remeter ao órgão de controle, o sistema renumera os processos, renumera os empenhos, renumera os processos de pagamento para colocar na ordem cronológica. Ou seja, é dar um nó, porque como você
vai no dia a dia, para o gestor entender. Como no dia a dia, hoje é dia 17, 18 de outubro, eu fiz um empenho. Mas tenho que voltar e fazer o empenho no dia 2 de outubro. Mas eu tenho que fazer agora no dia 5. Não, mas eu tenho que fazer no dia 18. Então, aquilo fica fora de ordem. A numeração fica fora de ordem. No final, quando a prestação de contas é feita, o sistema roda uma rotina para colocar tudo em ordem, como se tivesse tudo acontecido de forma ordenada. Hoje, o sistema que tem essa rotina, ele não atende ao padrão CIAFIC, porque o CIAFIC proíbe que essa rotina esteja presente dentro dos requisitos. Agora vamos à questão principal. Até quando o município tem que cumprir essa determinação? Até 31 de dezembro, ou seja, 1º de janeiro de 2023, espera-se que os municípios já estejam com essa rotina funcionando. E esperamos que não seja corrido, atropelado. Vamos tentar, então, nos organizar, buscar conhecimento qualificado, como que o Fernando traz aqui, para que a gente possa ter os nossos municípios cumprindo essa determinação. Importantíssimo, importantíssimo. E assim, um conselho que você daria hoje para os municípios, para os nossos gestores, nossos prefeitos e suas equipes? É cuidar dos 3 pilares. Né? Primeiro, as pessoas. É preciso entender como está a estrutura organizacional do município. Né? Quais são os setores que têm déficit de pessoal, quais são os setores que têm problemas de tecnologia, sistemas que não estão adequados. Isso eu já estou considerando que o plano de ação esteja cumprido. Estou falando da implementação. E aí, cuidar muito da capacitação das pessoas. É preciso identificar se as pessoas que estão lá estão no lugar certo. E aí eu quero alertar os gestores, porque é muito comum, às vezes você chega numa determinada estrutura municipal e você chega diante do chefe de tributos e pergunta a ele qual é a lei do Código Tributário Municipal. Ele não sabe. Como é a base de cálculo do IPTU? Ele não sabe. Você chega para alguém que cuida do patrimônio e pergunta a ele qual é o conceito de bens móveis e bens imóveis, ele não consegue distinguir. Você pergunta a ele qual é o tempo de vida útil que um bem tem que ter para ser considerado um bem móvel, um bem permanente, ele não tem esses conceitos. Então, às vezes, ele está ali, mas não foi capacitado para exercer as suas atribuições. Ou, às vezes, ele nem sabe quais são as atribuições do cargo. Então, isso é muito importante, que as pessoas estejam nos lugares certos, fazendo as coisas corretas. Cuidar da tecnologia, é importantíssimo cuidar da tecnologia, e desenhar o fluxo de processo. Então, as controladorias municipais têm um papel fundamental nesse processo para buscar, verificar os gargalos existentes e desenhar fluxos que sejam execuíveis, também não dá para complicar, né? Tem que ser fluxos simplificados, mas que possam atender plenamente ao que está disposto na nossa legislação, na nossa legislação do direito financeiro, sobretudo a Lei 4.320 e ao padrão exigido pelo CIAFIC. Fernando, eu quero te agradecer essa aula que você nos oferece aqui nesse momento. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso podcast para trazer informação qualificada como essa. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite e espero ter contribuído, a ter simplificado mais do que complicado. São muitas nuances que tem no processo de implementação do CIAFIC, mas continuo à disposição para qualquer uma outra oportunidade estar aqui com você, fazendo bate-papo sobre finanças. Obrigada a você que nos acompanhou. Participe sempre, confira aqui com a gente informações qualificadas, você que é gestor público e a sua equipe. Muito obrigada e até a próxima.